Na hora que você der o ok, quando eu começar a falar, você joga naquela, né? É isso, tá jóia. Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou o Sidmir Moreno e hoje mais uma entrevista para uma série de entrevistas que nós estamos fazendo para a aba de saúde do nosso Conexão Verdade. E hoje, o nosso entrevistado de hoje é o neurocirurgião Felipe Gaia. Por favor, doutor, apresente-se, fale aí para os nossos espectadores quem é Felipe Gaia, qual a sua formação, o tempo de profissão. Então, um prazer estar aqui, agradecer o convite aí ao Sidmir. Boa tarde a todos aí os ouvintes. Meu nome, como já foi dito, é Felipe Gaia. Sou nascido em Minas, mas já moro em Prudente aí há 12 anos, já me considero um prudentino. E minha formação acadêmica, a parte tanto de faculdade quanto a residência em neurocirurgia, ela foi feita toda em São José do Rio Preto, né? Então, eu me formei lá em 2004 na FAMERP. Depois eu fiz minha residência também no Hospital de Base lá de São José do Rio Preto em neurocirurgia. E depois eu fiz um fellow em cirurgia endoscópica de base de crânio, foi o que eu me especializei na Universidade de São Paulo, na Unifesp. E lá foi também onde eu concluí o meu mestrado. Então, o término da neurocirurgia mesmo, da residência, foi em 2010, né, em janeiro de 2010, mas depois eu ainda segui mais 2 anos de aperfeiçoamento, fazendo a cirurgia endoscópica de base de crânio. Essa última eu posso atestar que ele é muito competente. Eu passei recentemente por uma cirurgia dessa e o doutor Felipe Gaia foi quem me operou, né? Enfim, São José do Rio Preto é um centro médico já de muitos anos De de excelência, né? excelência, exatamente. Um hospital de base já antigo, né? Sim, Então, sim. tudo isso colabora muito para que dali saiam grandes profissionais, né? A universidade em São José do Rio Preto, eu acho que desde a década de 80 eu lembro que São José do Rio Preto era um grande centro médico, assim como Marília, se não me Sim, engano. as faculdades surgiram basicamente juntas, né? Rio Preto e Marília, e elas se estadualizaram mais ou menos juntos também. Exato. Então, eu formei lá em 2004 e eu já era, a turma que eu me formei já era a 32ª turma da faculdade. Poxa, minha mãe fez uma cirurgia em 1988 em Marília, a equipe do Dr. Zerbini, se não me engano, Sim. já atendia Marília, porque ele era um médico do INCOR, né, e era a sumidade no Brasil inteiro, né, e era referência, Rodava a ele era cidade, né? referência. E minha mãe fez essa cirurgia em 1988. Em 2010, ela fez uma outra aqui também em Presidente Prudente. Mas a primeira foi lá em Marília, as pessoas se deslocavam, né, tal. E hoje e Presidente Prudente hoje já é um centro médico também Sim, respeitado, sim, sem né, dúvida. em várias especialidades. Nós temos uma universidade que já beira os Sim, 40 anos, né? E o nosso aí juntamente com o curso de medicina, né? Isso aí agrega bastante aí para a cidade e eu acho que faz com que o desenvolvimento da medicina aqui seja bastante profícuo aí, bem desenvolvido. exatamente. E o que colaborou também foi a construção na época do HU, o Hospital Sim, Universitário, e isso colabora muito, muito. porque eles podem colocar em prática aí a residência, né, de vários alunos, né, Sim, tendo dando tudo isso formação. na prática. Muito bem, mas hoje nós vamos falar de cirurgia, nós vamos falar da cefaleia. A cefaleia que é a popular dor de cabeça, né? E ela acomete todo ser humano. Um momento ou outro ele vai ter, seja por motivo de um resfriado ou uma ressaca, a dengue, o Covid também, eu acho que Sim, dá dor de cabeça, e outras doenças também que talvez um tumor ou a iminência, a pressão alta também leva a pessoa a ter a dor de cabeça. Então nós vamos abordar isso que é comum para todas as pessoas. Todas as pessoas se interessam, acho que, por esse assunto que nós vamos abordar hoje. Então, a popular dor de cabeça. Aliás, como disse aqui, a maioria das pessoas procuram um pronto atendimento, ou um pronto-socorro, ou uma UPA, um posto de saúde, muitas vezes que estão com uma dor de cabeça. Quando a dor de cabeça está mais acentuada, a pessoa fica preocupada e corre. E com razão, né? Porque quando se fala em cabeça, sim, é um sistema muito, vamos, muito complexo e a gente precisa
né, estar sempre atento a isso. Então, a maioria das pessoas que procuram é por conta de uma dor de cabeça. Doutor, a cefaleia, como eu disse, ela pode ter várias causas, né? Que vão de uma simples ressaca alcoólica, né, de uma bebida, quem tomou uma bebida alcoólica, ao estresse, a pressão, né, que já passa a ser um pouco mais perigoso, ou também, às vezes, um tumor, né? A gente falou de cirurgia aqui, eu tinha, não era uma dor, tinha um incômodo, mas quando fui ver tinha um tumor lá, graças a Deus não era maligno, né? Era benigno, e a gente, pode ser um aneurisma, enfim, tem uma série. A pergunta em que momento que a dor de cabeça pode nos preocupar, assim? A gente, a periodicidade dessas dores, ou a intensidade, em que momento a gente precisa estar preocupado com esse sintoma? Então, igual você mesmo falou, assim, dor de cabeça é difícil a gente conhecer alguém que nunca teve, né? Uhum. É uma queixa muito comum, tem estudo recente mostrando que a população, até 52% da população sofre de algum tipo de dor de cabeça, né? Uhum. E a causa principal seria a enxaqueca, que é a mais comum. Nesses estudos também a gente consegue ver que a enxaqueca, não a enxaqueca, mas a cefaleia, a dor de cabeça de uma forma geral, ela é a segunda principal causa de incapacidade, ou seja, ela só perde para a lombalgia naquilo que vai fazer com que o paciente não vá ao trabalho ou deixa de ter sua produtividade. Uhum. Então é uma doença muito prevalente. E graças a Deus a grande maioria das causas aí, das dores, são os que a gente diz de cefaleias primárias. São aquelas dores de cabeça que a gente não vai ter, por exemplo, um tumor, uma causa levando, algo mais preocupante, levando a essa dor. De qualquer forma, assim, o que é mais importante é o que a gente chama dos red flags, né? Numa tradução ao pé da letra, seria aí as bandeiras vermelhas, mas seriam sinais de alertas. Uhum. Então, isso que eu acho que é o mais importante, tanto para o médico generalista que está atendendo um paciente que procura o pronto-socorro ou postinho, mas também para a população de uma forma geral. Então, na grande maioria das vezes, essa dor de cabeça que a gente chama banal, ela não tem uma doença grave, o paciente não vai ter algum déficit ou morrer por isso, mas ele tem prejuízo na sua qualidade de vida. Então, a primeira mensagem, eu acho que toda dor de cabeça deve ser tratada por um especialista, né? Uhum. Então, isso aí é importante. Agora, esses sinais de alerta, aquilo que leva o paciente a ficar mais preocupado e que realmente precisa procurar um médico com mais pressa, mais urgência, então, geralmente são aquelas dores que ou o paciente já tem uma dor de longa data e essa dor muda as características, então a mudança das características da dor, do comportamento da dor, isso pode ser intensidade, frequência, característica da dor, isso é um sinal de alerta. A dor de cabeça associada a qualquer alteração de exame neurológico, isso pode ser desde alteração de atenção, alteração de comportamento, uma dor de cabeça que vem associada a uma alteração da marcha, do equilíbrio, perda auditiva, alteração visual. Então, o paciente pode tanto perder campo visual quanto turvação visual, ou seja, qualquer alteração de exame neurológico, isso aí é um sinal de alerta. Uma dor de cabeça que se inicia de forma abrupta, súbita, o paciente fala que é uma dor que ele nunca teve na vida, uma dor forte intensidade, de início súbito. Isso nos lembra muito o aneurisma cerebral, ruptura de um aneurisma cerebral. Então, o mais importante, na verdade, o que nos traz alguma gravidade para a dor de cabeça são esses sinais de alerta. Então, basicamente, são alterações de exame neurológico, alterações de comportamento, cefaleia súbita. Isso aí é o que nos traz maior preocupação. Cefaleia súbita seria aquela dor mais aguda, aquela dor que... dizer para o paciente assim, se foi uma dor que veio igual um raio. Você estava bem, a partir daquele momento é uma dor intensa, de forte intensidade. Isso aí é um sinal de alerta muito importante, porque nos preocupa na questão da ruptura de aneurisma cerebral. Então preste bem atenção. Você que pode ter aí algumas dores de cabeça, mas quando vem essa dor mais abrupta, rápida, né? Rápida e muito intensa,
Não perca tempo. Corra ao médico, porque tempo, nesse caso, significa... De cefaleia, talvez essa seja a condição mais dramática, né? Que é a ruptura do aneurisma cerebral, porque o aneurisma, quando ele não rompe, na maioria das vezes, ele é uma doença silenciosa. Ele não traz nenhum tipo de sintoma. E quando esse paciente, então, tem essa dor súbita, é uma dor de forte intensidade súbita, a primeira coisa que a gente tem que descartar é sangramento, que é a ruptura do aneurisma. Sim, ou seja, nós temos as veias, né, os vasos que correm na cabeça, é isso? Aneurisma é uma lesão arterial, né? Tá. Então, a artéria que irriga a cabeça... Isso, as principais artérias do cérebro, elas formam como se fosse um pequeno circuito na base do cérebro, que a gente chama de polígono de Willis. E esses aneurismas, eles estão presentes nessas principais artérias do polígono de Willis. Entendi. Ou seja, vai sangrar naquele... Isso, assim, se chama hemorragia subaracnoide. Porque o aneurisma, ele está no espaço subaracnoideu, que é uma região especial das meninges, uma região específica. E a hemorragia do aneurisma, ela leva ao sangramento nessa região. Vai irrigar aquela... né? Então, ilustrando de uma maneira mais simples, ou seja, nós temos a artéria e o aneurisma vai romper... Dilatação, né? Uma bexiguinha que forma na parede da artéria. E quando a gente descobre isso aí antes de romper, infelizmente a gente não tem exames de screening para fazer na população toda. O aneurisma está presente mais ou menos em 2% da população. E isso a gente não faz exame em todo mundo para descobrir. Então, às vezes, você faz o exame por um outro motivo e acaba descobrindo o aneurisma. E assim, na grande maioria das vezes, aí o tratamento do aneurisma não roto é uma doença benigna. Já quando tem a ruptura do aneurisma, aí já é uma catástrofe, uma doença muito grave, que mesmo com a ação do médico em tempo ideal, tudo certinho, mesmo assim o risco de óbito ou de sequelas é muito alto. É muito alto. Sequelas é muito alto. É muito alto. Porque aí ele afetou e não tem como... A própria hemorragia pode trazer. Há uma inundação do sangue numa região muito nobre do nosso sistema neurológico. Exato. E ali, se penetrar ali, vai... Isso. Talvez mesmo com todas as atitudes, todo o tratamento, a gente não consegue prevenir sequelas. Entendi. Prevenir sequelas. Entendi. Vamos lá. Nós falamos dessa dor mais abrupta, essa dor mais rápida e aguda. E quando a pessoa vem sofrendo com dores de cabeça, qual a periodicidade assim que se... Na verdade, a periodicidade, ela não é por si só muito um fator preocupante, né? Por exemplo, o paciente que tem enxaqueca, que é a principal causa de cefaleia, a principal causa de dor de cabeça é a migrânia, ele tem pacientes que têm dores diárias, né? A cefaleia crônica diária, por exemplo, pode ser uma complicação, uma evolução da enxaqueca, e isso por si só não é um fator preocupante. Por isso que no começo eu já disse que qualquer dor de cabeça, qualquer uma que seja, o ideal é que tenha um acompanhamento de um especialista. Sim. Porque se não for uma doença grave, a minoria, por nossa sorte, é doença grave, ele vai ter um prejuízo da qualidade de vida só pela dor de cabeça, mesmo que seja uma dor não forte, uma cefaleia simples, a cefaleia primária, mas ele tem um prejuízo das atividades. Então, assim, a periodicidade por si só, ela não é um fator que nos leva a pensar em alguma doença mais grave. É claro, essa dor, se tiver um caráter progressivo, aumento na intensidade, começou com uma cefaleia banal e isso vem sendo cada vez mais incapacitante, aí sim procurar o quanto antes o especialista. A intensidade vai aumentando, isso nos preocupa. Mas vamos fazer uma pequena pausa para falar dos nossos parceiros, aqueles que nos permitem fazer esse programa. O primeiro deles é a Interplan, que traz um benefício para você. Você paga o seu plano anual e ganha até 10% de desconto e parcela em 12 vezes sem juros no cartão. Você economiza e garante proteção para a família durante o ano todo, além de contar com a nossa rede de benefícios, com a rede de benefícios da Interplan.
em consultas em várias especialidades, exames médicos, laboratoriais e tratamento odontológico. Ainda não é cliente da Interplan? Está esperando o quê? Ligue 3226-5050 e faça o seu plano, pois a Interplan é seu amigo em todos os momentos. Está ao seu lado em todos os momentos. Outro parceiro nosso é a Dose Ativa. A Dose Ativa, que é uma farmácia de homeopatia, e a Dose Ativa tem um slogan que diz o seguinte: a Dose Ativa é a sua dose diária de saúde. Então lá nós temos homeopatia, essências florais, fitoterápicos, aromaterapia, produtos naturais, produtos Veleda e produtos Almeida Prado. A Dose Ativa, que fica na rua Ribeiro de Barros, em frente à sede central dos Correios. Tá? O telefone é o 3222-3677. 3222-3677. A Dose Ativa, a sua dose diária de saúde. Daqui a pouquinho eu volto com os outros aqui no nosso Conexão Verdade. Enfim, quais são aí nós falamos de casos graves, como o aneurisma, o AVC e até tumores, né? Sim. Quais são os sinais, né? E qual o tempo hábil para que a gente possa evitar, né, Eu sei que isso varia de cada indivíduo, né? Cada indivíduo tem o seu tempo, o seu time e a evolução de cada um desses problemas, né? Mas o que pode se fazer hoje com toda a tecnologia que nós temos? A pessoa pode prever um aneurisma e tem um preventivo, alguma coisa que pode chegar ali, ó, já existe o aneurisma, ele não rompeu ainda, mas já existe tumores, ou um AVC eminente. Existe tratamento que pode prevenir isso aí Na verdade, e evitar? Na verdade é assim, né? Quando a gente está diante de alguma doença do sistema nervoso central levando a cefaleia, a dor de cabeça, isso é muito variável. Por exemplo, o AVC, tanto o AVC hemorrágico quanto o AVC isquêmico, existe sim prevenção através da prevenção dos fatores de risco. Por exemplo, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, que são as alterações do colesterol. Então, através da prevenção desses fatores, a gente consegue diminuir o risco. Já o aneurisma e o tumor cerebral, o aneurisma, por exemplo, ele é uma doença que é uma malformação, uma falha na parede da artéria que leva ao desenvolvimento do aneurisma. Então, o indivíduo por si só prevenir o aneurisma, ele não tem como fazer, ele tem e não tem como nenhuma atitude que ele possa tomar que isso impeça de desenvolver o aneurisma. Na verdade, o controle da pressão e o cessar o tabagismo, ele diminui os riscos de ruptura do aneurisma, mas ele não previne a formação do aneurisma. E o aneurisma, igual eu falei, quando você faz esse diagnóstico previamente, sem ele ter rompido, ele tem uma evolução benigna. Ele tem como você tratá-lo, ou com cirurgia, ou de forma endovascular. Dá para corrigir. Dá para corrigir previamente a ruptura. Tá. E Que aí seria... paciente... Vamos tentar exemplificar. Né? Dentro da minha ignorância, nós temos aqui a artéria, eu consigo entrar pela artéria e colocar lá Esse é um técnica, né? Tá. Que vai através do vaso, do próprio vaso doente, a gente chama de uma técnica endovascular, e aí você faz a embolização do aneurisma, é uma técnica que é utilizada. Ou você pode através de microcirurgia, que a gente faz através do uso do microscópio, você identifica o aneurisma e a gente coloca como se fosse um clipe na base desse aneurisma. Ele é chamado realmente de clipe. Eu explico, é como se fosse um prendedor de roupa. Sim. Que ele abre e você fecha a circulação, então o sangue passa somente pela artéria e não circula mais dentro do aneurisma. Então você isola o aneurisma da circulação. Entendi. Assim, ou seja, a grosso modo, é o que eu vou dizer, uma artéria, os vasos que nós temos, seria o encanamento de uma determinada residência. E ali está correndo a água. Tá? Então, o cara vai entrar, o médico vai entrar num determinado ponto e vai chegar até lá, tá? Para fazer a correção de onde está danificado, onde pode
vir a ter um vazamento. Exato. Então, ali ele será corrigido. Em relação já ao tumor cerebral, infelizmente também a gente não tem medidas preventivas para o tumor. Então, mais uma vez, aquela dor de cabeça nova, aquela dor de cabeça que mudou as características, por exemplo, alguém que já tem a enxaqueca e de repente essa dor mudou de comportamento, Se acentuou. uma dor de caráter progressivo ou associada a qualquer alteração do exame neurológico, isso nos chama a atenção. Sim. E geralmente de caráter progressivo, diferente do aneurisma, que é aquela dor súbita, que se instala forte de uma vez. Nos tumores, geralmente é uma dor progressiva, que ela vai piorando ao longo do tempo. Então, isso aí também chama atenção para esse diagnóstico. Sim, sim. Porém, quando a gente fala em prevenção, é que quanto mais cedo se descobre, melhora o tratamento. Melhora o tratamento, tá? Isso então, aí não há dúvida. Se for para tratar um tumor de milímetros e outro de centímetros, já muda o caráter. Sem dúvida. Aumenta a dificuldade. Quanto maior aquele corpo, maior a dificuldade também. Exatamente. Então, agora, cada indivíduo tem a sua peculiaridade, cada indivíduo, cada organismo tem a sua particularidade. Então, cada um também vai reagir no seu tempo. Né? No seu tempo. Porém, é uma regra, isso que o senhor disse, evitar o tabagismo, o alcoolismo também atrapalha. Ou seja, hábitos vão ajudar a tratar ou até evitar esses fatores, eles são muito importantes para o acidente vascular, né? Para o AVC que a gente fala. Então, o cuidado com esses fatores de risco, tanto hipertensão, diabetes, tabagismo, a dislipidemia, a prevenção desses fatores, isso é muito importante, porque esses fatores, e quanto mais somados, mais forte é a doença da artéria, né, eles vão levando ao que a gente chama de aterosclerose, que é o envelhecimento das artérias. Sim. Então, isso, da mesma forma que envelhece a artéria do coração, levando ao infarto do miocárdio, as artérias do cérebro também envelhecem. Vai levar a um AVC. Isso. Aí, dentro da fisiopatologia, da doença, onde ela se instalou, do que predominou, a gente pode ter tanto a isquemia, né, o AVC isquêmico, quanto o hemorrágico. Que é Qual a diferença do isquêmico e do hemorrágico? Então, basicamente, né, para a gente exemplificar assim, de uma forma bem simplória, o isquêmico é aquele que entope o vaso. Então, a gente tem um entupimento do vaso e o sangue não chega até a área vai deixar de irrigar aquela área. Já o hemorrágico, a gente tem dois principais tipos. Um é pela ruptura do aneurisma, ou seja, o aneurisma que é a bexiguinha... O aneurisma ele está associado ao AVC. É um tipo de AVC. É um tipo de AVC hemorrágico. Então, tem esse do aneurisma, que ele vai levar a hemorragia subaracnoide. Ou a gente tem o AVCH, que é o AVC hemorrágico, intraparenquimatoso, que ele sangra dentro do tecido cerebral. Então, ele vai ter mais ou menos de quadro neurológico semelhante ao isquêmico, com algumas diferenças, mas é aquele que vai ter uma dor de cabeça associada a um DESH, o paciente tem uma paralisia da metade do corpo, porque essa hemorragia está dentro do tecido cerebral. E uma das principais causas para isso aí é a hipertensão arterial sistêmica. Então, a pressão alta mal controlada. Isso está associado também ao humor, né? A pessoa que tem lá ou não, eu estou errado. Né? O humor, isso aí, ele acaba influenciando muito na pressão, né? Ele não age diretamente nos vasos do cérebro, mas leva a esse quadro. Mas de uma forma secundária, aquela pessoa que normalmente é muito estressada, acaba tendo hábitos de vida também que não são adequados, e isso pode ter repercussão na pressão, na hipertensão. Entendi. Então a gente tem que estar muito atento, que é outro fator também, que é a pressão arterial. Aliás, todos esses hábitos, né, nos levam ou a uma vida saudável ou a um quadro como esse, um quadro muito preocupante. Vou falar de outros dois parceiros aqui. A Ótica Bela Vista está há 23 anos, 23 com 11, são 34 anos atuando no mercado prudentino. Então,
são lentes, óculos, armações nacionais e importadas. Na Ótica Bela Vista pode aviar sua receita e você vai ter lá o Milton e a Rose que vão te atender com maestria, com excelência. Tá? As principais marcas de óculos e lentes você vai encontrar na Ótica Bela Vista. Temos também um laboratório exame, Dr. Luiz Ernesto, um parceiro nosso aqui também, já nos deu a última entrevista foi com o Dr. Luiz Ernesto. O Dr. Luiz Ernesto que presta serviços em Presidente Prudente, em Regente Feijó e também em Santo Anastácio. O Laboratório Exame oferece aos seus clientes o que há de mais moderno e preciso na realização de exames laboratoriais, como hemograma completo, teste de Covid, exame toxicológico, teste de gravidez e uma infinidade de exames laboratoriais. E é muito importante essa precisão na hora de realizar o exame e, aliás, também é muito importante a prevenção. Como nós dissemos aqui agora há pouco, quando você descobre qualquer tipo de doença, o quanto mais cedo você consegue tratar, melhor e maior é a chance de êxito no tratamento. O Laboratório Exame está na rua Major Felício Tarabai, 416, no centro de Presidente Prudente, em Regente Feijó, na rua Clemente Pereira, número 163, e em Santo Anastácio, na rua Joaquim Nabuco, 439. Outro parceiro nosso, que já atende Presidente Venceslau, Presidente Epitácio e Bataguaçu, é o Laboratório Nakata, que também realiza exames laboratoriais, como hemograma completo, teste de Covid, gravidez, toxicológico, enfim. A gama de exames laboratoriais você encontra no Laboratório Nakata, que tem tradição em Presidente Venceslau, Presidente Epitácio e Bataguaçu. O Dr. Roberto Nakata e sua equipe vão atender também com excelência. Muito bem, doutor. Está muito interessante, né? Mas passa rápido. Foi muito rápido aqui a nossa entrevista. Mas eu gostaria que o senhor, para finalizar, o senhor fizesse as suas considerações finais e dissesse, a partir desse momento, qualquer dor é preocupante, mas esses aqui são os sintomas mais preocupantes da cefaleia. Sim. O recado principal, acho, foi o que eu disse no começo, que independente da causa, né, qualquer dor de cabeça, qualquer tipo de cefaleia, tem que ser tratada por um especialista. Porque é ele que vai conseguir identificar os sinais de alarme, qual que é o que está por trás disso aí causando a dor. Na maioria das vezes vai ser uma dor banal, que é a enxaqueca, mas que isso traz muito prejuízo da qualidade de vida. E o hábito que a gente tem da população, praticamente quem sofre de dor de cabeça, de usar os analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, esses remédios que a gente está habituado a tomar para dor, o uso crônico disso aí pode até vir a agravar, piorar o seu quadro de dor, né? Então, o tratamento da enxaqueca, que é a principal causa de cefaleia, tem que ser feito por um especialista, né? Esse diagnóstico e o tratamento. E eu acho que também é importante para ele descartar essas outras causas que seriam mais graves e mais preocupantes, né? Exato. Através de um exame neurológico detalhado. Então, acho que isso aí é o principal para a gente deixar como um recado aqui. Porque hoje nós temos aí, a ciência nos ajuda. Você tem uma tomografia, se precisar de mais detalhes, você tem uma ressonância magnética. Eu acho que hoje nós temos até... Hoje a gente tem um fácil acesso a esses exames que vão ajudar a gente no diagnóstico. Seja uma tomografia, seja uma ressonância, seja um estudo dos vasos através de angiografia, tanto pela ressonância como pela tomografia, isso é possível de se fazer. Tá? Perfeito. Então, esses exames nos ajudam muito nos diagnósticos. E são exames que não são tão invasivos, né? O aparelho ele vai conseguir fazer ali um detalhamento. O que é mais invasivo aí nesses casos são alguns casos que a gente precisa injetar o contraste, né? Então, o que seria invasivo é pegar um acesso venoso e injetar o contraste. Mas, na verdade, são exames que não têm nenhum tipo de cirurgia que precisa ser feito para fazer o exame, nada muito invasivo. Né? Nós já temos a ciência deu um salto muito grande, eu acho que nos últimos 15, 20 anos, que é algo... Evoluiu muito. Evoluiu demais.
Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor volta aqui em breve. Em breve nós vamos falar da cirurgia de base de crânio, né? Sim. Vamos falar, nós teremos a companhia do Dr. Marco Aurélio Belfort, que é um otorrinolaringologista que um opera. Parceiro nosso. Exatamente. Aí, a gente tem operado junto aí há mais de 10 anos. E o prazer foi todo meu de estar aqui no Conexão Verdade. Muito legal esse bate-papo. Estamos abertos aí para voltar aqui, é um prazer enorme. Surgindo dúvidas aí, a gente também está à disposição para tentar sanar aí. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, é trazer à luz várias questões para que a gente possa ter uma vida melhor. Saúde é algo que é muito importante. Para você viver bem, tem que estar com a sua saúde equilibrada. Então, o Conexão Verdade traz esse quadro, essa série de entrevistas, para que a gente possa ajudar a população, os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham, a ter uma saúde equilibrada e ter qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Felipe Gaia. E na próxima semana a gente volta aí com mais entrevistas. E em breve o doutor volta aqui também, aí nós vamos tratar já de um outro assunto, já um pouco mais delicado. Mais específico, né? Vamos voltar a bater um papo aí sobre as cirurgias da base do crânio, via endoscópica. Isso. Então vamos marcar aí e nós voltaremos. E já para adiantar esse assunto, posso dizer para você, quando você encontra um profissional competente, toda aquela preocupação que a gente costuma ter quando você fala de uma cirurgia de base de crânio, né? Uma cirurgia no crânio, Sim. te preocupa muito. Mas aqui tem um profissional que te oferece um trabalho de excelência. Então, muito obrigado agora pelos serviços prestados. Que isso, tá? Um abraço. Eu agradeço aí o convite. Obrigado.